Doutor, envelhecer é uma coisa muito difícil, mas eu acho que é mais difícil para a mulher. A sociedade é muito cruel com a mulher que já passou dos 30 anos e ainda mais com a mulher que passou dos 40, que é a sua área de atuação, né? Exatamente. É, como que você sente essa questão com as mulheres que chegam lá? Eu percebo que as pessoas elas não foram educadas a envelhecer, sabe? Desde pequenas, as pessoas, e principalmente as mulheres, elas vão seguindo a vida, elas vão criando ideias e paradigmas de acordo com a mentalidade que foi implantada, de acordo com a criação de cada uma, e simplesmente vão vivendo. E isso repercute tanto na medicina quanto em outras áreas da vida dessas mulheres. E realmente elas não são ensinadas a envelhecer com as práticas, com a mentalidade, com aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser evitado. Então eu percebo que muitas coisas que seriam extremamente simples de resolver, elas demandam tempo e muita expansão de consciência para conseguirem ser executadas. Como, por exemplo, você deve se exercitar todo dia, você deve evitar determinados tipos de alimentos, você deve cuidar das suas emoções, você deve se priorizar, ter amor próprio, coisas que parecem tão pequenas, as pessoas estão completamente vazias disso tudo. Interessante. Estou aqui com o Dr. Luiz Augusto, ele que atua na área de mulheres com mais de 40 anos, menopausa, e ele decidiu focar e estudar muito sobre essas questões, né? Começando aqui o Entrando na Mente Podcast. Meu nome é Marco Brito. Obrigado, viu, doutor? E como que é a coisa da menopausa? O que é isso de fato? Uhum. Porque eu acho que tem mulheres que estão vivendo isso, mas nem sabem muito bem o que é mais ou menos mito e verdade sobre esse período, como que funciona. Eu costumo, Marco, deixar algumas coisas bem claras em relação a conceitos, né? A menopausa é 1 ano sem menstruar, ela é uma data. Acredito que você não sabia disso. Não. É uma data, menopausa é uma data, 1 ano sem menstruar. E o que que acontece? Existem muitas dúvidas em relação à menopausa, perimenopausa, quando iniciar um tratamento, o que é realmente de fato verdade, o que que é achismo. Então, o que acontece é que a partir dos 35 anos a mulher já começa a ter suas flutuações hormonais, certo? E a menopausa, como uma data, cerca de 7 a 10 anos antes, essa mulher já começa a ter sintomas. Sintomas estes que já justificam a busca por um tratamento. Hum. Então, o que que acontece? Então ali nos 33 já pode começar a Não, a aparecer partir alguma dos coisa? 35 geralmente já 35, começa tá. a acontecer. Por que 35? A gente pensa que depois de 10 anos, 45, e a menopausa no Brasil ela acontece em média entre 45 e 55 anos. Tá. Tá? Isso varia de mulher para mulher. Varia conforme a genética. A gente precisa entender que uma mãe que entrou na menopausa mais cedo, a filha provavelmente vai entrar na menopausa mais cedo também. Uma mulher que menstruou muito jovem, provavelmente ela entra na menopausa mais cedo. Porque é como se ela tivesse uma reserva ovariana, sabe? Uma quantidade específica de óvulos e que conforme ela vai menstruando, isso vai acabando até que ela entra num esgotamento ovariano e ela entra na menopausa. Então, quanto antes isso começa, mais cedo isso termina. Uhum. E aí o que que acontece? O início desses declínios hormonais já faz com que essas mulheres tenham sintomas, como por exemplo, insônia, cansaço, irritabilidade, oscilações de humor, baixa libido. E aí ela vai empurrando isso daí com a barriga, porque com 35, 40, 42 anos essa mulher está no mercado de trabalho, geralmente ela já tem filho, a maioria delas já tem uma prole constituída, então ela tem uma jornada tripla, onde ela é mãe, esposa e profissional. E aí ela acha que é da correria, ela acha que é do cansaço, ela acha que é do dia a dia e ela vai empurrando com a barriga. E eu costumo dizer que quando realmente chega a menopausa, que esses sintomas vão se intensificando, é como se fosse um chamado que obriga essa mulher a olhar para ela mesma. Onde elas chegam no meu consultório dizendo: eu não me reconheço mais, eu não aguento mais, eu não sei o que está acontecendo comigo, me ajuda.
É possível, então, até confundir os sintomas da menopausa com a depressão. Com certeza. A partir dos 40 anos, ali na mulher 40 a mais, é onde a gente tem o maior índice de diagnóstico de transtornos psiquiátricos. E atualmente também de burnout. E como que isso é então quase certo que toda mulher 40 a mais ela vai precisar de reposição hormonal? Como é que funciona? Hoje em dia, existe um conceito que é muito firme. Toda mulher deve fazer reposição hormonal desde que ela não tenha contraindicação absoluta, que é, por exemplo, um câncer ativo. Tem muitas pessoas que acham que existem algumas contraindicações, mas na verdade elas não são. Por exemplo, eu já tive uma trombose, é uma contraindicação absoluta? Não. Eu já tive uma doença no fígado, é uma contraindicação absoluta? Não. A minha mãe teve câncer de mama, eu não posso fazer reposição hormonal. Isso também não é uma contraindicação absoluta. Então existem muitas informações falsas no meio. Por isso que eu sempre digo, busque opinião realmente de um profissional atualizado. Porque muitas vezes você vai pagar o preço de uma desatualização. E o seu futuro vai ficar completamente comprometido. Porque por que a gente diz que toda mulher deve fazer reposição hormonal? Porque existem também aquelas que dizem, doutor, eu passei pela menopausa e eu não senti nada. Por isso que eu não busquei tratamento e eu não faço tratamento. Então a gente está olhando simplesmente para um tratamento sintomático. Mas tratar menopausa vai muito além de melhorar sintoma. É prevenção de doença cardiovascular, principalmente infarto e AVC, de sarcopenia e osteoporose, que é a perda patológica de massa muscular e perda óssea, e de Alzheimer. Nossa. Além disso, obesidade, ansiedade, depressão, insônia também são outros fatores de risco que a menopausa traz. Cara, tem uma coisa que eu odeio na medicina brasileira, assim, na maioria dos médicos, não todos, claro que eu sei que os médicos do Brasil são muito bons e a saúde aqui é muito boa. Sim. Mas na forma de pensar na medicina brasileira, que é só considerar alguma coisa quando tem sintoma. Exatamente, ou tratar um papel. Não é? Sendo que tem um monte de problema que você não precisa ter sintoma para você começar a tratar, né? Exatamente. Principalmente a obesidade. Tem muitas pessoas que elas falam assim, muitas pacientes chegam e falam assim, doutor, mas eu não queria emagrecer, eu sou gordinha, mas eu sou feliz, eu sou gordinha, mas eu tô bem, meus exames estão ótimos. Mas não é questão disso, é questão de que todo tecido adiposo, o excesso de gordura, ele vai funcionar como um órgão endócrino, produtor de citocina inflamatória, que está criando um caos metabólico e no futuro você vai ter consequência. Então a gente vai esperar realmente a porteira arrebentar para começar a tratar? Tá aí a diferença da medicina curativa, a medicina alopática, que é maravilhosa. Um exemplo, você está com uma infecção, você procura realmente um tratamento para uma condição aguda, toma um remédio e você tem a cura. Legal? Mas agora quando a gente pensa em prevenção e longevidade, o contexto muda. A gente precisa ensinar, o médico precisa estar realmente no papel de um professor para ensinar o estilo de vida para um paciente, além de tratar algumas determinadas condições. E ele precisa ser congruente. Quantas vezes você não viu, por exemplo, um endocrinologista obeso, um cardiologista fumante? Milhares. Isso acontece. Então, como que eu vou falar de saúde sendo que eu não tenho saúde? Como que eu vou pedir para você fazer exercício 5 vezes por semana se eu não faço nenhuma? Então, isso para mim é o quê? Hipocrisia. Não existe algo para se falar sobre isso, a não ser hipocrisia e falta de congruência. E isso traz menos força pro ensinamento, né? Com certeza. E aí existem muitos médicos que eles estão presos num padrão de convênios e planos de saúde, onde eles precisam atender uma demanda muito grande de pacientes para ter um lucro, um faturamento, e aí eles não conseguem dar atenção para os determinados problemas do paciente. Inclusive as questões das mulheres chegarem para mim dizendo que já foram no ginecologista delas e não tiveram tratamento, ou simplesmente olhou para o papel e viu que ainda não tinha nenhuma alteração no exame laboratorial e ela estava cheia de sintomas na frente, dizendo, quase implorando por ajuda. Ele falou, você está ótima, esticou a mão, até próxima consulta. Aquele estilo de médico que nem olha para você, né? Exatamente. Só olha para o papel, né? Hoje em dia está faltando muito isso, as pessoas serem ouvidas. Hoje, quando um paciente chega, a forma com que ele te olha, a forma com que ele senta na sua cadeira já diz muito. Você consegue observar o semblante, que a gente chama de ectoscopia. Você olha para o paciente e você vê. É só questão de ter um pouco mais de sensibilidade e interesse genuíno em ajudar.
Pois é. Fora que eu ainda acho que existe falando um pouco de espiritualidade, que eu gosto bastante. Eu também. Algo meio que divino nessa relação médico-paciente, que talvez pode vir um insight na sua cabeça do nada, de pedir um exame, que é uma coisa que você nem sabe de onde veio essa percepção, Sim. mas você tá olhando ali, né, e fala, pô, nem precisa, mas faz um ultrassom do abdômen aí. Eu já diagnostiquei câncer assim. Eu acredito porque o Murilo Gun, a mãe dele é médica. Não sei se você sabia disso. Não conheço o Murilo. E quando ele era adolescente, ele falou que ele tava assim, brincando. E a mãe dele falou assim, filho, faz um ultrassom do abdômen pra mim. Falou, caramba, mãe, tipo, negócio meio nada a ver, né? Adolescente não, ele já tinha uns 17 anos, assim, e tal. Aí ele foi e fez um ultrassom, tinha um tumor no abdômen. E a mãe dele falou pra ele do nada. Aí ele fez uma cirurgia, tirou esse tumor. Então tem umas coisas assim, né? Tem, com certeza. E é o que eu costumo dizer. Hoje o médico ele precisa também estar conectado ali com a própria fé dele, com Sim. o propósito dele. Porque hoje o que eu percebo, eu tenho uma mentoria para médicos, né? Que legal. Para ajudar médicos a sair realmente desse caos, que eu criei um termo chamado de sacerdócio tóxico. Uhum. O médico não pode ter vida, o médico não pode faturar, o médico tem que se doar. Tem que ser neutro. Tem que ser neutro, ele tem que se doar 100%, ele tem que se anular, mas na verdade ela é uma profissão como todas as outras. É uma profissão que exige um pouco mais de empatia, exige mais sensibilidade, mas ela é uma profissão como todas as outras. E esse médico acha que cobrar é errado, que faturar é quase um crime. Mas o que acontece? Os pacientes eles têm problemas para resolver e o médico muitas vezes ele tem as soluções. Ele simplesmente vai encaixar o problema com a solução para trazer um resultado. E qual o problema? Sendo que o dinheiro é energia de troca entre adultos. Então, isso é algo que acontece muito também. O modelo de medicina no Brasil ainda está dentro desse sacerdócio tóxico e aí as pessoas se doam demais com uma demanda que eles não dão conta, o próprio médico não dá conta emocionalmente de atender tudo aquilo, de dar a atenção necessária para todas aquelas pessoas e acaba que o tratamento, o resultado ele é falho. Então, só fica postergando, só fica realmente remediando os problemas ao invés de olhar para as causas. Porque isso exige tempo e exige sensibilidade. Sim. Doutor, quais que são os cuidados ou os perigos da questão da reposição hormonal, até mesmo da pessoa que vai fazer com médicos que não são tão especialistas nisso, clínicas assim, que você não sabe também muito bem, né, o que está acontecendo, o que você vê assim que são pontos de alerta na questão da reposição hormonal para a mulher, assim? Eu percebo que para a mulher aconteceu durante um período, uma fase onde se prescrevia tudo era falta de testosterona, por exemplo, ou todas as condições, por exemplo, de uma baixa libido ou uma fadiga, tudo se resolvia com testosterona e isso acabou. Ou, por exemplo, a própria gestrinona, que é um medicamento de efeito hormonal com indicação ginecológica, que foi chamado de chip da beleza. Eu percebo que muitas pessoas têm dúvida a respeito disso e elas perguntam, elas acham que todo implante, por exemplo, que é uma via de administrar algo, acha que todo implante é um chip da beleza, é uma gestrinona e na verdade não. Então eu percebo que muitas mulheres, para ter um corpo desejado ou para se sentirem bem, atraentes, fortes e com libido, acabavam procurando médicos e se submetendo a procedimentos com escolhas e doses hormonais erradas que trouxeram consequências importantes para essas mulheres. E por conta dessas consequências, as pessoas pegam tudo, enfiam dentro do mesmo saco e acham que tudo é tudo. Então, o que acontece? Hoje, quando a gente vai pensar numa reposição hormonal, a gente entende que estamos repondo aquilo que a mulher não produz mais. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando a gente vai utilizar alguma coisa como um extra, a gente precisa ter indicação. A própria gestrinona, que é uma medicação, que eu costumo dizer medicação porque não é um hormônio bioidêntico, um hormônio que a mulher produz. Então, ela é um medicamento de efeito hormonal. Ela
foi criada para tratamento de doenças de predominância estrogênica, para miomas, endometriose, sangramento uterino disfuncional, para ter transtorno disfórico pré-menstrual e agora tem a sua aplicabilidade em alguns casos de lipedema. Mas, por conta do efeito colateral dela, de perder gordura, ajudar a perder gordura e a ganhar massa muscular, as mulheres acabavam procurando, querendo fazer a gestrinona, fazer um implante de gestrinona, utilizar a gestrinona para poder realmente perder gordura e ganhar músculo. Só que, num caso de uma paciente que não tem músculo, tem um quadro de uma sarcopenia, precisa ganhar músculo, a gente tem muitas outras opções que são mais efetivas para isso do que a gestrinona. E muitas vezes, para se ter esse efeito com a gestrinona, precisa de uma dose muito alta. E aí elas não toleram o efeito colateral. Aí começa a ter pele muito oleosa, acne, queda de cabelo. E aí depois cai na mídia de que implante engrossa a voz, implante cai cabelo, implante deixa a pele oleosa, estoura as costas da mulher de espinha. E porque as pessoas misturam tudo. Seria os mesmos mitos da testosterona para o homem também, Exatamente. Né? Eu tenho implante de testosterona e olha o tanto de cabelo que eu tenho. Vê se minha cara tá cheia de espinha. Não tá. Não, porque hoje eu faço uma dose de reposição em mim. Não é uma dose de bomba. O que é bomba? Tem muitas... Eu percebo que, um exemplo, a própria oxandrolona, que é um esteroide anabolizante que tem indicação em quadros de sarcopenia, tem segurança terapêutica em X dose por quilo de peso. Existem muitos médicos que condenam o uso de qualquer hormônio dizendo gestrinona é bomba, oxandrolona é bomba, nandrolona é bomba. Ou o risco cardiológico, né? Exatamente. Coloca já diversos pacientes que eu já tive, que a gente divide o mesmo paciente, às vezes com algum cardiologista que não entende da área, o profissional muitas vezes ele condena algo que ele não tem conhecimento nenhum sobre. Então, isso realmente coloca a vida do paciente como consequência. O sintoma do paciente é simplesmente negligenciado por conta de um ponto de vista seu que não tem fundamentação nenhuma. Então, isso acontece até dentro da medicina. Às vezes a pessoa não quer dizer por conta do ego, eu não tenho conhecimento para, ela simplesmente diz, não é para usar. Geralmente a menopausa ela também vem com queda de cabelo? Está associado? Sim, também. A mulher, quando ela começa a ter esses declínios hormonais, principalmente do estradiol, que é o regulador mestre feminino, que é o último hormônio que cai ali na transição e até a própria menopausa, ele é um hormônio que ele está intimamente relacionado à produção de colágeno e também à qualidade dos fios do cabelo, a densidade do cabelo, a qualidade das unhas, além da qualidade da pele da mulher. Então, essas mulheres que chegam depois dos 40 anos ou também na própria menopausa, elas já se queixam de uma alteração da qualidade de pele, cabelos e unhas. Que são coisas que a reposição vai ajudar. Com certeza. Então, de sintomas assim muito comuns que a gente tem em uma mulher em perimenopausa, menopausa, a gente tem aqueles sintomas que eu citei, comportamentais, emocionais, de insônia, irritabilidade, oscilações de humor. A gente tem aqueles sintomas mais urogenitais, como atrofia vaginal, ressecamento íntimo, a própria libido, a receptividade sexual, ela fica diferente, a experiência orgásmica da mulher fica diferente, alteração de pele, cabelos, unhas, sintomas atípicos como zumbido no ouvido, vertigem, né, a própria tontura. É mesmo? Muita fadiga e uma fadiga que ela acha que é só suplementar uma vitamina, um mineral e não resolve. Então existem muitos sintomas que cercam essa mulher. Muitas mulheres acham que sintoma de menopausa é simplesmente calorão, que são os fogachos, mas na verdade não. Tem muita mulher que passa pela menopausa e ela não tem calorão. Ganhar peso é normal na menopausa? Super. Eu, inclusive, respondi muita caixinha de perguntas sobre isso. O que acontece? O estradiol, que é esse regulador mestre feminino, ele é responsável pela distribuição de gordura no corpo da mulher. Por isso que o homem tem um padrão de acúmulo de gordura androgênico, que é acumular gordura no abdômen, e a mulher um padrão de gordura ginecoide, que é de acumular gordura no quadril e nos braços. A mulher geralmente tem quadril e não tem barriga, e o homem geralmente não tem quadril
e tem barriga. Depois da menopausa, a mulher passa a acumular gordura na barriga. Por isso que o risco de um infarto, por exemplo, é de uma mulher para 10 homens antes da menopausa, e esse risco passa a ser de uma mulher para um homem depois da menopausa. Que isso? Não sabia O disso. risco cardiovascular aumenta absurdamente. Uma porque a gente tem o efeito do estrogênio dele ser cardioprotetor e também desse aumento de gordura na região do abdômen, que aumenta resistência insulínica, pré-diabetes, inflamação subclínica e elevação do risco cardiovascular. Ou seja, a mulher na menopausa deveria se preocupar mais ainda em perder peso. Com certeza. Até porque o sobrepeso, ele faz parte do perfil da mulher menopausada. É muito raro você encontrar aquela mulher que não ganha peso depois da menopausa. Só se realmente for aquela mulher que tem muita consciência, começou a se cuidar muito antes, já tem um estilo de vida legal, já evita comer farinha de trigo, leite, açúcar, álcool industrializado, treina 5 vezes por semana. Isso é muito raridade, né? É. Dorme bem, cuida do estresse, faz terapia. O que você acha dessas pessoas que falam, eu tô acima do peso, mas eu tô bem, meus exames estão bons, uma se mentira. aceite. Isso daí é perigoso, isso daí é muito perigoso. Quando eu vejo algumas influenciadoras que elas contam essa mentira para simplesmente dar uma amortecida no próprio ego delas, isso é bem perigoso, porque isso influencia outras pessoas a permanecerem em um estado de doença. Não tem como a gente olhar para a gordura e falar que isso não é doença. É uma doença, a obesidade é uma doença, tem CID, tem tratamento, tem remédio. Então não tem como você olhar a obesidade, você olha para um paciente obeso, você está vendo a doença nele. Não tem como você falar que isso é saúde. Não é uma questão estética. Não é uma questão estética. Eu costumo dizer isso para as pacientes. Quando elas chegam na consulta, que a gente faz uma bioimpedância, que é um exame que a gente mensura a quantidade de massa muscular, de gordura, percentual de gordura. Eu costumo dizer, você tem 15 quilos para perder. Aí às vezes elas olham, ai doutor, mas eu vou ficar flácida, ai, mas eu acho que se eu emagrecer 5 já tá bom. Eu falo, não é questão nem da flacidez, nem do que você acha que tá bom. Esses 15 quilos, eles são inegociáveis para você ter um percentual de gordura dentro do normal. E a gente tá falando de saúde. Agora depois... Nem entrei na estética ainda. Ninguém entrou na estética. Depois que você perder esses 15 quilos e você falar pra mim, quero ficar mais sequinha, pra mim já tá bom, aí é questão de estética, aí você pode escolher. Agora, antes disso, eu preciso fazer meu papel como médico, que é tirar esse risco cardiovascular de você. A gente diz que o homem não se cuida, não vai no médico e tal. Mas eu acho que a mulher também não, porque a mulher, ela acaba cuidando tanto dos outros, E ela esquece dela. do filho, do marido, e é muito comum a mulher não se cuidar, né? Muito comum. A mulher, ela se cuida mais do que o homem, ponto. Isso é estatística, ela se cuida mais. Só que muitas ainda estão negligenciando esse cuidado porque elas se confundem de estarem mal por conta do estilo de vida, da rotina, da jornada tripla. Hoje, depois que a mulher entrou no mercado de trabalho, eu observo isso diariamente no meu consultório. Essa mulher não é vista, ela não tem ajuda. A maioria dos maridos chegam em casa, não tem aquele afeto, aquele cuidado, aquela importância com os filhos. Isso fica tudo nas costas da mulher. Ele chega, ele quer saber de comer, descansar para no outro dia ele trabalhar mais uma vez. E buscar ela sexualmente falando. O homem, ele é um fogão a gás, a mulher é um fogão a lenha. Então muitas também se queixam disso. Muitas vezes é um homem que não dá atenção, que eles não se entendem em relação às linguagens do amor. Muitas vezes é uma mulher que ela gosta de palavras, ela se sente amada por palavras, por toque físico. E aquele homem é um homem que ele ama de uma forma como prestar um serviço, como dar presentes. Então ambos muitas vezes não se sentem amados, porque eles amam de formas diferentes. E aí isso já gera um afastamento do casal. E esse afastamento, se ele não tem um diálogo, uma abertura, uma busca realmente por se entender, fazer uma terapia de casal ou simplesmente conversar com barreiras abaixadas, isso pode gerar inclusive um divórcio. Então a menopausa ela entra também como um fator de risco para divórcio. A fase com que as pessoas mais se divorciam são depois da menopausa, no caso das mulheres. E isso se dá também por essa falta de tratamento, de Falta busca de tratamento, falta de conhecimento. Então, quando você está tratando uma mulher na menopausa, você não está simplesmente tratando uma menopausa. Você está tratando uma mulher, você está tratando um casamento, você está tratando um sonho, um trabalho. Hoje a mulher faz parte da construção do PIB do país.
Então, se essa mulher não tá bem, você tá afetando não somente essa mulher, mas todo um ecossistema que ela participa. E hoje, as mulheres elas vão passar metade da vida na menopausa, praticamente. Porque entrando com 45 anos, 50, a expectativa de vida ali quase em 100 anos, com o avanço da medicina, você vai condenar essa mulher a viver metade da vida bem, metade da vida mal? O homem, ele perde a sua produção hormonal, que no caso é somente a testosterona, 1% ao ano a partir dos 40 anos. E hoje, por conta do estilo de vida ruim da maioria das pessoas, isso tem se antecipado, mas é mais ou menos a partir dos 40. 1% ao ano. A mulher não, a mulher ela é castrada. Então, em questão de 6 meses a um ano, a vida dela vira de pernas pro ar. E que se a gente não olha para isso, a gente não está olhando para todo esse ecossistema que acompanha. Geralmente é a fase onde o filho foi embora de casa, então ela já tem uma síndrome do ninho vazio. Muitas vezes ela não entende, ela tem os desafios psicológicos próprios dela, que ela não consegue ainda aceitar que ela teve um filho para ir para o mundo. Então a gente tem essa questão sistêmica da constelação familiar dentro Ou seja, engatilhar numa depressão é muito fácil. Com certeza, mas você não tenha dúvidas disso. Ela já não se sente bem, ela ganha peso, ela não se sente bonita, o marido não procura mais porque o sexo... Eu tenho caso de pacientes que elas chegaram para mim dizendo: doutor, eu virei pro meu marido e falei, vai atrás de outra, eu não sou mais mulher, eu não sirvo para mais nada. E ela chorando no consultório. E ninguém queria fazer reposição hormonal dela, porque ela tinha feito uma cirurgia para endometriose. E aí você tem o Red Pill e essas paradas que reforçam ainda esse discurso, né, de que a mulher, depois de uma idade, ela perde o valor e tudo mais, esses movimentos na internet. Sim, assim, né? com certeza. Mas eu acho que tudo é questão de posicionamento. Tá faltando amor próprio e posicionamento para essas mulheres. Então, assim, por que o homem hoje em dia ele quer dividir a despesa, mas ele não quer dividir o trabalho? Eu vejo claros casamentos que são assim. Tá, a mulher tem que contribuir dentro de casa, muitos homens pegam o dinheiro da esposa. O que eu já vi de relacionamento abusivo, você não tem noção, de todos os tipos de abuso que você imaginar. Sim, do homem pegar o salário inteiro da mulher, dela não poder fazer o que ela quer, dele controlar a frequência que ela faz uma unha ou pinta um cabelo, e ela ter que cozinhar, lavar, passar, trabalhar fora e cuidar dos filhos. Eu conheço casamentos Enquanto assim. ele sai do trabalho, aí ele vai jogar beach tênis, ele vai pro futebol, ele gasta o dinheiro dele e dela pra mostrar pros amigos um estilo de vida financeiro que ele nem tem, enquanto ela tá lá se lascando dentro de casa. O cartão da mulher fica com o cara. Gente, Eu conheço um casal eu assim. perco a paciência. Isso me dá assim. Eu falo que eu quase perco meu réu primário de escutar histórias como essas. E eu conheço casais assim também de idosos, viu? Que o cara domina a aposentadoria da outra, Sim, tudo. hoje em dia existe até casos de filhos, assim, né? Pensando em pais e filhos. Então, assim, é muito sério isso, a falta de posicionamento e amor próprio. Tá faltando muito isso nas pessoas dentro do trabalho, no sistema que ela tá inserida, no caso, né? E as pessoas estão deixando de fazer terapia e isso tudo tá relacionado com o sistema de crenças, com o padrão de sistema familiar que essa pessoa viu. E aí ela repete isso na fase adulta. Nós estamos em 2025, mas ainda não é fácil convencer as pessoas de que elas precisam fazer terapia, né? Não é fácil. E eu costumo dizer que quem não faz terapia precisa fazer... Que quem não faz, precisa fazer... Muitas vezes as pessoas fazem terapia para lidar com quem não faz. Basicamente isso. Então você precisa começar a fazer. Às vezes você não precisa, mas você precisa fazer para lidar com quem não faz. Pô, verdade, cara, verdade. E qual o sintoma que você percebe que na sociedade, assim, nas mulheres, ele costuma ser ignorado? Eu percebo que essa questão sexual, ela é bem ignorada em relação às mulheres, porque até o próprio fato com que as mulheres se relacionam sexualmente em muitos casais é muito diferente. Muitas ainda estão preocupadas em simplesmente só satisfazer o prazer. Sim. Eu recebo mulheres que dizem, eu tenho 50 anos e se divorciaram e no meu casamento nunca tive um orgasmo. Eu fui descobrir o que era isso depois. Então isso acontece muito. E sintomas neurológicos, principalmente a névoa mental, brain fog, aquela cabeça voada, os esquecimentos. Isso também é bem ignorado.
Muitas pessoas acham que os sintomas da menopausa é só calorão e ressecamento vaginal. Mas não, existem muitos outros sintomas. É muita coisa, né, envolvida. Muita né? coisa envolvida. E a mulher vai entrando nesse caos metabólico. Hoje em dia, doutor, tá sendo muito falado sobre essas coisas de congelar óvulo. De fato, como que funciona o lance da gravidez? Tipo assim, existe uma idade limite para a mulher engravidar? A coisa de congelar óvulo torna mais seguro a mulher até determinada idade? Ou ainda é um risco? Como que funciona isso tudo? Porque acaba tudo virando uma indústria Sim. meio maluca, assim, né? Hoje, o que acontece? A mulher, a fertilidade dela, conforme ela vai envelhecendo, né? E esses declínios hormonais vão acontecendo, ela vai tendo uma queda de fertilidade. Então, toda mulher que não engravidou até os 35 anos, é indicado que ela faça congelamento de óvulos. Hoje, as mulheres, principalmente por conta dessa questão do mercado de trabalho, elas estão deixando para ser mães Mais pouco tarde. mais tarde. Só que elas precisam entender que elas precisam ter um estilo de vida saudável para que elas possam ter essa escolha. Então, caso elas já comecem a chegar realmente ali próximo dos 35 anos, muitas elas têm aquela fantasia de, se a Cláudia Raia engravidou com 50, eu também consigo. E aí que entra a frustração. A gente dosa muitas vezes um hormônio antimileriano, que ele vai indicar ali a reserva ovariana da mulher, e quando esse número está muito baixo, você já pode indicar para um colega realmente que é especialista na área, que trabalha com fertilidade, para fazer esse congelamento de óvulos, para que essa mulher não tenha um problema no futuro de se frustrar, se arrepender de algo que ela não fez quando ela era mais jovem. Então, se o plano é realmente depois dos 35, eu já indico para todas, faça congelamento de óvulos. Porque aí você já não vai ter eventuais problemas em relação à frustração. Mas então, com congelamento, até que idade ela pode engravidar de uma forma segura? A gente não tem esse isso? dado, a gente não tem esse dado de segurança. Quanto mais jovem, melhor. Porque Isso eu é imagino fato. que com 50 deve ser meio arriscado, né? Com certeza. Mesmo com congelamento, né? Com certeza. Quanto mais velha a mulher, maior o risco de algumas disfunções, alterações cromossômicas, síndromes. Então, realmente no congelamento de óvulos, eu percebo que o risco é um pouco menor. Mas mesmo assim, muita coisa a gente ainda não tem estudo, sabe? Então não tem como a gente definir. Entendi. E você acha que as mulheres acabaram meio que normalizando esse sofrer? Tipo assim, é assim mesmo, Sim. e aí não procuram ajuda? Hoje, depois que as famosas principalmente começaram a passar por essa fase, buscar ajuda e utilizar a internet, os meios de comunicação para trazer consciência, conteúdo para a maioria das mulheres, isso mudou. Mas antes disso, as mulheres recebiam muito aquela orientação de que, vai passar. Vai passar. Vai passar sim, nem que seja por cima delas, mas vai passar. Aí, quando você vê, ela já perdeu toda a qualidade de vida, ela ganhou muito peso, ela já separou do marido, ela tá se sentindo um lixo, ela tá com um caos psicológico e com um risco elevadíssimo de outras doenças. Você acha que por exemplo, essa questão da Cláudia Raia, de ter ficado famoso esse caso dela ter engravidado aos 50 anos, acaba sendo algo prejudicial, porque muitas mulheres acabam achando que podem fazer isso também, assim, como que você olha isso? Sim, e nós como médico, eu acho que isso gera, sim, fantasias na cabeça das mulheres, e nós como médicos precisamos trazer essa consciência e essa clareza de que não é porque realmente você viu acontecer, isso é exceção, isso não é rotina. Então, a gente precisa trazer essa consciência de que não é bem assim. Toma cuidado, você pode se frustrar de forma feia. A Luana Piovani, ela falou também sobre essa questão da menopausa, né? Parece que ela entrou de forma um pouco precoce, Sim. já sentiu uma diminuição ali de autoestima. Principalmente ela, que é uma mulher que sempre foi tida como uma mulher muito bonita e tudo mais. Você entende que parte dessa questão ela também é social e não só hormonal? Também é essa coisa porque o envelhecimento do homem não é tratado como uma coisa ruim pela sociedade, mas o envelhecimento da mulher né? Sim, inclusive,
principalmente essas mulheres que passam por uma menopausa precoce, o risco do envelhecimento, dela perceber realmente essas alterações do envelhecimento é muito maior. Então, uma mulher que tem menopausa precoce, ela precisa de um tratamento diferenciado, de dosagens hormonais diferenciadas, até porque a gente tem que pensar no coração, no cérebro e nos ossos, como eu disse. Não só em relação à beleza e à autoestima. E, com certeza, elas precisam buscar tratamento, porque isso... eu não digo nem para a sociedade, mas por questão de autoestima da mulher mesmo. Quando a nossa autoestima está bagunçada, principalmente das mulheres, toda a produtividade dela é diferente. Ela já acorda com uma energia diferente, ela trabalha de forma diferente, ela tem um relacionamento de forma diferente, porque ela não tem autoestima. A autoestima dita muitas coisas na nossa vida. Uma paz de espírito, sabe? Sim, sim. Eu achei interessante que a Adriane Galisteu, ela disse que o tabu, ele adoece mais do que a própria menopausa. Que é essa coisa de não buscar conhecimento, de não falar sobre o assunto, de não procurar médicos especialistas, tudo isso também, né? Eu costumo dizer para as pacientes, não aceite a opinião de um médico como uma condenação ou como um fato absoluto. Nem todo mundo é detentor de todo o saber. Então, nós não podemos nos acostumar com o sofrimento. Eu acredito que a chave da felicidade, a chave da longevidade é a gente não se acostumar com o sofrimento e passar a dar atenção para aquilo que nos incomoda. E quando eu falo isso, eu estou me referindo ao nosso corpo físico, às nossas emoções, aos nossos pensamentos. Então, se a gente percebe que alguma coisa está disfuncional, que está incomodando, a gente não pode simplesmente colocar embaixo do tapete, porque chega uma hora que vai explodir. Então, a gente tem que buscar a solução. Não conseguiu encontrar a solução aqui? Muda a rota, até você realmente encontrar um alívio para aquele incômodo. A Fernanda Lima, ela disse que essa falta de libido na menopausa afeta muito o casamento, né? E ela disse que isso afetou, de alguma forma, o próprio casamento dela. Nós sabemos que, né, essa parte sexual tem uma importância gigante para o ser humano, para os relacionamentos, né? Essa falta de libido, ela pode ser corrigida? Ou é algo que não tem o que fazer? Com certeza pode e deve ser corrigida. Até porque um casal que transa mais tem muito mais conexão, tem muito mais felicidade. O sexo, ele está intimamente relacionado a essa conexão do casal do ponto de vista da qualidade do relacionamento. E o que acontece? Nem toda libido se corrige com testosterona. E isso eu percebo que está muito relacionado àquela pergunta que você fez, que diz respeito a formas erradas de ser conduzido, de ser tratado uma condição. Então, o que acontece? A libido da mulher, ela é multifatorial. Então, não é assim, baixa libido, toma esse hormônio. A gente precisa entender e ter tempo para ouvir essa mulher, para entender o estilo de vida, que horas que ela acorda, que horas que ela dorme, quantas horas de sono ela tem, se o trabalho dela é estressante, se não é, como que ela enxerga esse marido, se ela admira esse marido. Porque tudo isso mexe com a cabeça da mulher do ponto de vista da libido. E a libido, ela é a iniciativa, é a vontade de começar o ato sexual. Mas a gente tem também a receptividade, que é completamente diferente. Tem muitas mulheres que elas chegam dizendo, doutor, eu não tenho libido nenhuma, minha libido é zerada. Mas quando o teu marido te estimula, você consegue ter o ato sexual, consegue ter lubrificação, orgasmo, prazer? Não, se ele me cutuca, beleza, eu pego no tranco. Então, muitas vezes, não é uma causa hormonal. É algo do estilo de vida que a gente tem que corrigir, uma sobrecarga, um pensamento, um trabalho, a falta de exercício físico, a falta de uma suplementação, pensar realmente numa produção de energia como um todo. Muitas mulheres, elas confundem cansaço com falta de libido, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí, dentro da menopausa, muitos médicos acham que a gente vai corrigir isso com testosterona, mas primeiro a gente tem que estrogenizar a paciente. Depois que a paciente está bem estrogenicamente, aí a gente vai complementar com a terapia da testosterona. Pensando que uma indicação clássica de reposição de testosterona seria o desejo sexual hipoativo, que é essa mulher que, mesmo quando estimulada, ela tem aversão sexual.
Ela não consegue ter o ato sexual. Porque o libido é uma coisa, o orgasmo é outra, né? Com certeza. O libido é a iniciativa, é a vontade. E as mulheres, conforme elas vão tendo esses declínios hormonais, vai mexendo com tudo, inclusive com as fantasias sexuais. Elas não conseguem nem pensar mais em sexo. Elas se escondem. Muitas falam, doutor, eu me escondo na sala, espero meu marido dormir. Depois que ele dorme, eu finjo que eu tô dormindo na sala e depois que ele dorme eu vou pro quarto. É. E tem aquelas que já conseguem ter mais clareza e dizer, ó, eu não quero, vai arrumar outra. E elas estão tão mal que elas não conseguem nem pensar em realmente buscar uma ajuda. Ou até finge que não sabe que o marido tem uma amante, Acontece aceita também. isso. Às vezes por questões financeiras, porque é ele que sustenta a casa, Uhum. ela não tem energia para uma iniciativa nenhuma, então ela prefere viver daquela forma porque já tá confortável. E eu costumo dizer que tem um termo chamado de ofurô de cocô, né? Tá ruim, tá podre, mas tá quentinho, mas tá fedendo. Pois é. Mas eu fico ali porque é minha zona de conforto. É. Porque ser feliz de verdade exige coragem. Para você parar de aceitar o que não funciona na sua vida, para você se posicionar dentro do relacionamento, dentro do trabalho, para você realmente ter voz ativa de ir atrás, de solucionar aquilo que está desconfortável. Para isso tem que ter coragem. Muita. Pra ser feliz precisa ter coragem. Muita coragem. Porque senão você só vai virando burro de carga e quando você vê, você entra num colapso emocional. E é por isso que tem tantas pessoas hoje fazendo tratamento para depressão e ansiedade. Muita comparação com a vida do outro. Rede social tá aí, você sabe muito bem disso. Falta de determinação, de estabelecimento dos próprios limites e do limite do outro referente a você. Falta de autoestima. Palavras engasgadas, coisas que você queria falar e você não fala. Exatamente. E é por isso que a gente tem que fazer terapia. Pois é. A Fátima Bernardes, ela falou de algo interessante, que além de entrar na menopausa, ela teve uma experiência com câncer, né? E teve que interromper essa reposição e faz uma diferença absurda, né? E ela disse como ela viu que precisou mudar o estilo de vida, né? Começar a levar mais a sério a coisa da atividade física, da alimentação. Sim. E isso também é uma coisa muito importante, né? Muito, porque aquelas pacientes que realmente têm uma contraindicação absoluta, tiveram um câncer de mama, não podem, nunca vão poder fazer uma terapia hormonal por conta de um risco elevadíssimo de recidiva que pode levar a óbito, aí beleza, a gente sabe que aquela paciente não vai poder fazer reposição hormonal. Mas ela pode se sentir melhor de outras formas, que é isso que você falou. Buscando um estilo de vida ideal, cuidando do intestino, das horas de sono, do manejo de estresse, de uma suplementação de vitaminas, minerais, antioxidantes, anti-inflamatórios, uma dieta saudável. E aí que a gente consegue fazer essas mulheres melhorarem de outras formas a não ser somente com os hormônios, que vão atuar como uma cerejinha do bolo. Hoje mesmo, eu atendi uma paciente de manhã que ela já está fazendo terapia hormonal, mas ela percebeu que ela teve uma melhora de 30%. Por quê? Porque ela tem uma tireoide disfuncional que não foi tratada, ela tem 17 quilos de excesso de peso, ela tinha uma vitamina D muito baixa, uma vitamina B12 muito baixa, ela é sedentária, ela dorme meia-noite e acorda 5 horas da manhã. Então, não é só a terapia hormonal que vai trazer a plenitude do teu mal-estar. A gente precisa olhar para todo o estilo de vida. E aí que entra a medicina da longevidade, onde a gente vai estruturar uma hierarquia de orquestra hormonal, tratando essa mulher realmente da base hormonal para o topo e para os hormônios especiais. Então a gente não pode pensar que reposição hormonal é somente a terapia hormonal sexual, dos hormônios sexuais. Na mulher, estradiol, progesterona e testosterona, e no homem a testosterona. A gente tem que entender que a glândula suprarrenal disfuncional com alterações de cortisol vai trazer sintomas, vai trazer prejuízos. Deficiência de vitamina D é algo hormonal que traz prejuízos. Uma tireoide disfuncional é algo hormonal que vai trazer prejuízos. As próprias intoxicações de alimentos, de metais pesados, causa disrupção hormonal. Então, os próprios hormônios não conseguem atuar de forma efetiva. Então, a gente tem que olhar para essa saúde realmente como um todo. Senão, a gente não consegue ter o auge, o ápice de performance dentro do tratamento e entregar resultados reais e consistentes para as pacientes. Tem muitos exames que têm que ser feitos para mapear essa saúde
e que geralmente não são feitos assim, Sim, normalmente, sei lá, no SUS, sim, coisa assim, muitos. E eu costumo dizer, e muitos médicos que acabam pedindo o básico do básico, eles querem julgar os médicos que investigam um pouco mais a fundo. Uhum. Ah, isso é exame desnecessário, isso é exame de charlatão. Mas é só você olhar os resultados. Com os resultados não tem o que a gente questionar. Então, o que eu digo? Eu não sou aquele médico que eu peço exames que não vão nortear a minha conduta. Uhum. Porque existem exames que são desnecessários? Existem. Mas existem muitos outros que não. Então, o que eu costumo pedir? Além de células sanguíneas, hemograma, a gente vai dosar algumas vitaminas, alguns minerais, marcadores de função de rim, marcadores de função de fígado, perfil hormonal, marcadores inflamatórios e dinâmica do ferro. E isso para mim é o básico, para que eu consiga realmente te entregar uma saúde de excelência. Qual que é a importância do ferro? O ferro é um cofator extremamente importante para todas praticamente reações bioquímicas do organismo. Para você ter uma noção, além dele participar na produção de hemácias, que são células sanguíneas que vão carregar oxigênio no nosso organismo, né? Anemia por deficiência de ferro, por exemplo, o ferro ele é um cofator do nosso ciclo de Krebs. O que é o ciclo de Krebs? É onde a gente consegue produzir ATP dentro da célula, produzir energia. Então, se eu não tenho ferro, isso já prejudica diretamente, além da minha produção de células sanguíneas, a minha produção de energia. Sem ferro, eu não consigo ter a produção adequada de hormônios tireoidianos. Sem ferro, eu não consigo converter triptofano no intestino em serotonina, serotonina em melatonina. Então, isso já leva a quadros de depressão, ansiedade, insônia. Caramba! Entende? E aí, se eu estou olhando para vários sistemas, uma tireoide sem funcionar adequadamente, ela vai prejudicar a função dos hormônios sexuais, porque muitas vezes um receptor ele depende de outro hormônio para estar ali, para que outro hormônio atue. Então a gente tem que olhar realmente para isso como uma cascata. Uma coisa depende da outra. Não dá para a gente pensar, até mesmo dentro da medicina da longevidade ou na saúde da mulher 40 a mais, a simplesmente condicionar o tratamento de uma menopausa a dar hormônios e não dar hormônios. Vai muito além disso. E é por isso que existem muitas pacientes que estão tratando a menopausa e sentem que não melhoraram. Porque não é só para isso que a gente tem que olhar. É muita coisa. Exatamente. Se fosse para você dar um recado para todas as mulheres que vão ver essa entrevista 40 a mais, que recado que você daria? Não se acostumem com o sofrimento. Não se acostumem com aquilo que não está funcionando na sua vida. Busque ajuda. Isso exige posicionamento, autoestima e definição de limites. Muito bom. Eu queria que você falasse um pouco também, doutor, do seu trabalho na sua clínica, coisas também que vocês fazem lá de procedimentos, como que funciona? Hoje, de que forma que eu trabalho, Marco? Eu tenho clínica tanto em Presidente Prudente, interior de São Paulo, que é onde eu moro, a maior parte você do mora mês. lá? Não sabia. Moro em Presidente Prudente. E eu tenho clínica aqui em São Paulo, em Moema. Então, eu venho uma vez por mês, atendo as minhas pacientes de São Paulo e volto para Prudente. E sempre estou aqui por questões de eventos, congressos, né? É perto para mim, é tranquilo, eu gosto bastante dessa rotina. Quando eu recebo uma paciente, eu não sou aquele médico que eu vou simplesmente passar um remédio ou só um hormônio e volta daqui tantos meses. Eu vou entender, primeiramente, quem é essa mulher, o que ela precisa, o que ela quer, e a gente vai chegar num senso comum. Depois disso, que eu levantei o que ela quer, eu alinhei com o que ela precisa, a gente vai ver quanto tempo que a gente vai demorar para tratar você. Uma fase de tratamento mesmo. E aí, com isso, quais serão os pilares de tratamento que a gente vai precisar. Depois que a gente estrutura um tempo de tratamento que ele pode ir de 3 meses a 1 ano, e aí eu conseguir corrigir todos os exames, resolver todas as queixas, encaminhar para todo mundo que eu precisava e realmente ela tá ali zero bala, aí a gente vai passar por uma fase de manutenção, uma fase de controle, porque menopausa não tem alta, né?
As carências nutricionais, elas não têm alta. Então, sempre essas pacientes, depois elas vão vindo para mim a cada 6 meses para manutenção. Mas primeiro, eu vou estabelecer o que ela quer, o que ela precisa e quanto tempo eu vou precisar para resolver o grosso. E quais são os pilares de tratamento. Uma reposição hormonal, terapias nutricionais, sejam elas injetáveis ou via oral, desintoxicação intestinal, um tratamento imunológico. E aí a gente acaba conduzindo o processo de começo e meio e fim, porque as pacientes elas precisam de clareza. Uma queixa muito grande é que elas não têm clareza do que elas precisam, de onde elas estão e de onde elas precisam chegar. E de quanto tempo isso vai demorar. E onde que vai ser a minha parte e o que vai depender delas. Entendi. Então, todos esses procedimentos já dá para fazer na sua própria clínica. Exatamente. A gente faz tudo na clínica. As pacientes, a maioria vem toda semana na clínica para realização de tratamentos, para acompanhamento da equipe multidisciplinar. Hoje eu conto com a psicóloga, terapeuta sistêmica, nutricionista, para que a gente faça isso. Tem alguns profissionais parceiros que são da área da educação física, para encaminhar essas pacientes para começarem realmente o processo de exercícios físicos. E aí a gente vai cuidando e administrando o tratamento dessa paciente em corpo, mente e emoções. Legal. Então tem o seu Instagram, que é Dr. Luiz Augusto, e tem também o da clínica? Tem, que é Instituto Amare PP. Amar? Instituto Amare. Amare. Isso, exatamente. Pô, legal. Então, pessoal... E o meu é @dr.luizaugustojunior. Pô, então, gente, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho dele, tem no Instagram dele, tem o Instagram da clínica e você vai ver lá... tem as possibilidades lá de contatos, procedimentos e tudo mais, né? A gente indica para todas as mulheres aí porque é triste ver que tem muita gente sofrendo, sendo que existe ajuda e tem como melhorar, né, doutor? Exatamente. Muitas mulheres simplesmente sobrevivendo. Pois é. Algumas porque querem, porque às vezes elas têm um ganho secundário de atenção, e outras porque realmente desconhecem, e outras porque, infelizmente, não podem. Pois é. Então, é bom se atentar para isso. Obrigado, doutor. Sou eu que agradeço. Muito bom. Pessoal, se inscreve no canal também, comenta, dá um like. Envia para outras mulheres, né? Envia para tua mãe, para tua irmã, para tua prima, para tua tia. Porque essa informação é muito valiosa. E de repente pode até salvar um casamento, né, doutor? Muitos. Você pode ter certeza que isso é um dos maiores feedbacks positivos que eu recebo. Tanto das mulheres quanto dos maridos que vão lá para me conhecer e às vezes para começar um tratamento, porque ficaram encantados com a transformação que viram dentro de casa com suas esposas. Pô, que legal. Então, obrigado, pessoal. É isso, um abraço e até mais.